Olá amigos do canal. Bem-vindos a um dos eventos mais intrigantes e misteriosos da história recente. Adentre a zona de exclusão de Chernobyl, onde o tempo parece ter parado e a natureza se apropria das construções de desaparecimentos. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo coração de uma cidade fantasma, onde os vestígios do passado se misturam com a inquietante presença da radiação. Explore os mistérios, desafie os perigos e descubra as consequências duradouras deste evento de proporções épicas. Quanto tempo tem o desastre em Chernobyl? O desastre ocorreu em 26 de abril de 1986, há exatos 37 anos. A explosão do reator nuclear na usina de Chernobyl, localizada perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, foi o resultado de um teste de segurança mal controlado. A explosão inicial liberou uma enorme quantidade de material radioativo no ambiente, causando um incêndio que durou cerca de 10 dias. Após a explosão, uma nuvem de partículas radioativas foi liberada na atmosfera, afetando vastas áreas da União Soviética e de outros países europeus. As autoridades soviéticas demoraram a reconhecer a gravidade do acidente e as medidas adotadas para controlar a situação. Para conter o vazamento radioativo e prevenir mais danos, foram tomadas medidas como a construção de um sarcófago de concreto chamado o Túmulo de Chernobyl ao redor do reator danificado. Além disso, foi estabelecida uma zona de exclusão de aproximadamente 30 milhas ao redor da usina, onde a entrada é mantida e a habitação é preservada. Embora a explosão tenha ocorrido em 1986, os efeitos do desastre de Chernobyl ainda são sentidos até hoje. A radiação liberada causou efeitos na saúde humana, no meio ambiente e na economia da região. O desastre de Chernobyl é considerado um dos acidentes tóxicos mais graves da história e continua a ser objeto de estudos, pesquisas e esforços de descontaminação. Como Pripyat era antes do desastre nuclear? Pripyat era uma cidade eletrônica localizada próxima à usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Antes do desastre nuclear de 1986, era uma cidade vibrante, moderna e próspera, construída para abrigar os trabalhadores e suas famílias que serviam na usina. A cidade foi fundada em 1970 e foi projetada como uma cidade modelo, com amplas avenidas, edifícios residenciais de andares múltiplos, escolas, hospitais, áreas de lazer e instalações esportivas. A infraestrutura foi bem desenvolvida, com um sistema de transporte público, lojas, restaurantes, cinemas e até mesmo um parque de diversões. Pripyat era habitada principalmente por funcionários da usina e suas famílias. A população estimada antes do desastre era de cerca de 49 mil pessoas. Infelizmente, o desastre de Chernobyl em abril de 1986 levou à evacuação completa de Pripyat e à interrupção da vida normal na cidade. Após o desastre, a cidade foi perdida e enterrada como uma cidade fantasma, representando um símbolo trágico dos perigos da energia nuclear. Atualmente, Pripyat é uma atração turística para aqueles que desejam testemunhar os vestígios do passado e aprender sobre os eventos que levaram à sua desocupação. Número de baixas. Determinar o número exato de mortes relacionadas ao desastre de Chernobyl é uma tarefa complexa e controversa. O impacto na saúde humana, tanto em curto prazo quanto em longo prazo, é objeto de debate entre especialistas e organizações. Relatório da ONU de 2005, o Relatório das Nações Unidas, chamado o Chernobyl Forum, concluiu que aproximadamente 4.000 mortes de trabalhadores e residentes das áreas protegidas podem estar relacionadas ao acidente. No entanto, esse número não inclui as consequências a longo prazo, como cânceres e outras doenças, que podem levar anos para se desenvolver. Greenpeace e outras organizações e investigadores independentes sugerem números mais altos. O Greenpeace, por exemplo, estimou que até 200.000 mortes relacionadas à radiação poderiam ocorrer ao longo do tempo devido ao desastre. Essas estimativas são projetadas em projeções e modelagens que consideram os efeitos de longo prazo da exposição à radiação. O que aconteceria se a Rússia jogasse uma bomba em Chernobyl? Não há informações oficiais ou confirmação de que a Rússia jogou bombas na usina de Chernobyl. O desastre de Chernobyl ocorreu em 1986,
quando ocorreu uma explosão no reator nuclear da usina localizada na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética. O acidente resultou em uma liberação maciça de material radioativo para o ambiente, causando um dos desastres tóxicos da história. Após a explosão, foram tomadas medidas para controlar a situação, incluindo a construção de um sarcófago de concreto para conter os restos radioativos e evitar mais vazamentos. No entanto, a Rússia, assim como a Ucrânia e Belarus, outras duas nações esperadas pelo desastre, ainda está lidando com as consequências ambientais e de saúde pública decorrentes do acidente. Embora tenha tido especulações e teorias da conspiração ao longo dos anos, não há testemunhado para apoiar a afirmação de que a Rússia teria lançado bombas na usina de Chernobyl. É importante ter cautela ao lidar com informações sensíveis e sempre buscar fontes motivadas para obter informações precisas sobre eventos históricos e desastres como esse. As consequências se Chernobyl fosse atacada. Se uma bomba fosse lançada sobre a área de Chernobyl, as consequências seriam ainda mais graves e catastróficas. Algumas das possíveis consequências ampliadas incluem: expansão massiva da contaminação radioativa. Uma explosão resultaria em uma liberação maciça de material radioativo. Isso levaria a uma contaminação ainda mais extensa do solo, da água e do ar na área circundante. A contaminação se restringia a regiões distantes, carregada pelo vento, aumentando os riscos para a saúde humana e o meio ambiente. Destruição adicional de estruturas. As estruturas remanescentes na usina de Chernobyl, como o sarcófago construído para conter a radiação, foram severamente danificadas ou destruídas. Isso agravaria ainda mais a situação e tornaria a área ainda mais perigosa para qualquer forma de intervenção. Propagação acelerada de incêndios. Uma bomba poderia iniciar incêndios generalizados na vegetação e nas áreas florestais contaminadas. O fogo libera partículas radioativas na forma de cinzas e fumaça, aumentando o risco de inalação e contaminação em áreas distantes. Efeitos adversos na saúde humana em larga escala. A exposição à radiação resultante da bomba teria efeitos devastadores na saúde humana. Aumentaria significativamente o número de casos de doenças relacionadas à radiação, como câncer, exames genéticos e danos irreparáveis aos órgãos internos. Impacto ambiental irreversível. A contaminação radioativa seria intensificada em ecossistemas já hóspedes, tornando-os ainda mais hostis à vida. A flora e a fauna locais seriam severamente prejudicadas, com consequências a longo prazo para a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Esses cenários hipotéticos reforçam a importância de evitar qualquer ação que possa causar mais danos à área de Chernobyl. A segurança, a saúde e a preservação do meio ambiente devem ser prioridades máximas, e esforços contínuos devem ser direcionados para mitigar os impactos já existentes do desastre de 1986. A guerra na Ucrânia teve impacto indireto em Chernobyl. Embora não tenha ocorrido diretamente na área de Chernobyl ou na usina nuclear, a guerra afetou as operações de descontaminação, monitoramento e segurança da zona de exclusão. A presença de grupos armados preocupados com a segurança da área e o risco de danos adicionais à infraestrutura e aos sistemas de monitoramento. A instabilidade durante o conflito dificultou os esforços de manutenção e as medidas de segurança necessárias para garantir a estabilidade das estruturas existentes. No entanto, medidas foram tomadas para proteger a usina e a zona de exclusão, apesar dos desafios enfrentados. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like para mais vídeos como esses.